lançado pela Nova Fronteira, em 2012, e a Sônia vai falar bastante sobre esse livro também, né? Que, dentre outras coisas, trata da biografia póstuma do autor, do Nelson Rodrigues. Para quem não sabe, Nelson Rodrigues é um dos maiores dramaturgos do Brasil, na minha opinião, maior, né? Tem muita coisa lançada sobre ele, já de vários pesquisadores que discorreram sobre ele, né? E a Sônia é uma delas. Também, para quem não sabe, a Sônia é filha de Nelson Rodrigues. Tá bom? Em 2010, ela publicou Estrangeira, também pela Nova Fronteira, sobre 3 gerações de mulheres, cujas histórias se entrelaçam numa rede de amor, fuga e reencontros. Pelo livro Atentado, lançado pela Edioro em 1994, ela ganhou o Prêmio Orígenes Lessa na categoria Melhor para o Jovem, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Vou deixar a Sônia à vontade para continuar a apresentação e falar sobre o que ela quiser. Eu queria iniciar com uma pergunta que é mais uma curiosidade minha, Sônia, se você me permite. Eu queria saber se a valsa número 6 foi escrita em sua homenagem ou não. Não, eu me chamo Sônia em homenagem à personagem do Dostoiévski, né? E, na verdade, eu sou Sônia em homenagem a essas personagens, né? Que marcaram, e a Sônia também da valsa número 6, quer dizer, é um nome que era um nome importante para o meu pai. Então, é para eu continuar? Se você quiser já discorrer sobre seus livros. É o seguinte, eu tenho 30 livros publicados. A maior parte desses livros são livros de ficção. Eu tenho 3 livros que são de não ficção, um deles lançado recentemente, que se chama Como Escrever Séries, que é um livro que ensina a escrever roteiro de séries dramáticas, que eu acho que a série, que é uma narrativa seriada especial, que meu pai adoraria, porque são 13 episódios num ano, e você leva um ano esperando pela outra temporada, né? Então, isso é o sonho de consumo de um escritor, né? Porque não é tão desgastante quanto telenovela, que eu já escrevi e é muito desgastante, e tem aquela coisa do folhetim, né? Do gancho e tal, é bem interessante. Então, eu pesquisei, eu assisti 64 episódios piloto, como se chama o primeiro episódio. Eu assisti o piloto de 64 séries, americanas, inglesas, francesas, e uma brasileira só que eu encontrei disponível, e fiz esse livro Como Escrever Séries. Então, é um livro de não ficção, que eu gosto bastante. Tem até aí à venda. Eu vim aqui hoje, especificamente, falar de 2 livros que têm a minha assinatura, né? Um é esse aqui, o Nelson Rodrigues por ele mesmo, que eu organizei. Ele é uma autobiografia póstuma do meu pai. Como assim uma autobiografia póstuma? Em 2000, eu e meu filho mais velho fizemos uma homenagem ao meu pai pelos 20 anos da morte. Nós fizemos um site chamado nelsonrodrigues.com.br. E aí, nesse site, tinham muitos depoimentos do meu pai, entrevistas dele à imprensa, depoimentos dele ao Museu de Imagem do Som, no Rio, ao Serviço Nacional de Teatro. E quando se aproximava o centenário do meu pai, eu resolvi homenageá-lo, organizando esse material. E aí eu comecei a ler esse material, e existiam, os depoimentos eram maravilhosos, muito compactos.
Quer dizer, meu pai falava como ele escrevia, porque ele tinha muita certeza do que ele pensava. E meu pai era aquele tipo de pessoa que nada dobrava ele. Os colegas podiam zombar, perseguir, falar mal. As famílias das mulheres dele podiam descer a lenha, os filhos podiam fazer malcriação. Não interessava, o que ele pensava era o que ele pensava, ele tinha um amor à sua própria obra, que era uma coisa impressionante. E aí, conforme eu fui organizando esses depoimentos, eu percebi que dava para escrever uma autobiografia. Então, eu juntei todos esses depoimentos numa narrativa em primeira pessoa e coloquei as minhas palavras em negrito. Então, por exemplo, eu tirei um trecho que ele fala de anjo negro e ficaria assim, só para vocês terem uma ideia do processo de produção criativa desse livro. Ficaria assim: anjo negro, nada se fez sob o signo da imprevisão. Aí eu coloquei em anjo negro, nada se fez, porque se não colocasse o em, o recorte ficaria sem sentido. Aí ele diz: Sandro criou esse conjunto de homens e mulheres de teatro e, sob a direção de Ziembisky, cada ator ou atriz procura realizar seu papel e entregar-se no ambiente geral da peça. E aí eu acrescentei Sandro Poloni, porque ele cita o sobrenome depois, e isso era uma coisa importante. Desde que Anjo Negro sofreu sua primeira interdição, que todos nós vivíamos sob a maior angústia. Então, eram todos nós da produção da peça. Então, eu fiz esse tipo de encaixe, deve ter umas 50 palavras minhas, eram entrevistas e tal. Uma coisa que o Fernando vai gostar, que ele escreveu sobre o vestido de noiva. Meu teatro tem algo de cinematográfico, ações simultâneas, tempos diversos, o que, por exemplo, caracteriza vestido de noiva. Fiz por intuição. Então, o fiz por intuição, eu tive que encaixar, porque alguém perguntou para ele, mas o que te inspirou a fazer isso? Eu não queria colocar a pergunta, porque a resposta dele foi intuição. Aí eu coloquei, fiz por intuição. Então, está realmente uma narrativa... Então, eu fiz uma seleção das entrevistas, quer dizer, eu fui juntando todas as coisas que diziam respeito a um determinado assunto. Quando ele falava sobre amor, eu fui juntando tudo que ele tinha dito em 37 anos de entrevistas, porque tem aqui um artigo que foi publicado em 49, na revista Dionísio, do Serviço Nacional de Teatro. Ora, meu pai é de 2012, não, de 1912. De 1912. Então, em 49, meu pai tinha 37 anos. Ele tinha 37 anos, ele tinha estudado até o 3º ano ginasial, e ele escreve, em 49, uma defesa da própria obra dele, que é um paper universitário. Eu fiz uma tese de doutorado, eu passei 7 anos seguidos na PUC, fazendo mestrado e doutorado, e eu nunca conheci ninguém que fosse capaz de fazer um paper daqueles. É incrível isso, porque é uma pessoa sem nenhuma formação acadêmica. Quer dizer, tudo que ele sabia por autodidatismo e por
e por imersão na criatividade, no próprio inconsciente, né? E acho que pela experiência também de trabalhar muito tempo em jornais, né? O meu pai dizia que 3 meses de redação, de reportagem policial, transformava qualquer repórter num Dostoiévski. É claro que se o cara tiver talento, né? Quer dizer, e tiver desprendimento para ser Dostoiévski. Mas uma outra coisa interessante que eu descobri nessa pesquisa, as frases maravilhosas. No final desse livro, tem 200 frases do meu pai. E aí ele tem umas coisas assim, tipo, a constante dos seres humanos é a burrice. Para um gênio, há 10 milhões de imbecis. Ou toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é... Toda unanimidade é burra. Inclusive, agora, ele diz o seguinte: a virtude é bonita, mas exala um tédio homicida. Consciência social de brasileiro é medo da polícia. O mal da literatura brasileira é que nenhum escritor sabe bater um escanteio. O brasileiro é um feriado. Que ótimo. O grande acontecimento do século foi a ascensão espantosa e fulminante do idiota. A Europa é uma burrice aparelhada de museus. O socialismo ficará como um pesadelo humorístico da história. Isso é forte. É forte, né? Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Todo tímido é candidato a um crime sexual. São frases contemporâneas, perduram até hoje. Sou um suburbano, não é? Sou um suburbano, acho que a vida é mais profunda depois da Praça Sans Penha. E essas frases, elas estão compiladas no seu livro? Então, aqui estão. Sei que muitas mulheres não apanham do marido, mas elas continuam gostando do homem durão. O delicado não tem graça. É o desamor que explica todos os males. Da brutueja à úlcera, da urticária ao câncer. Só os imbecis têm medo do ridículo. A arte está cheia de equívocos. O brasileiro ou acredita em si mesmo ou cai de 4. Gente, olha só. Eu podia passar a noite inteira lendo essas frases. São muitas. Eu só sei viver com minha língua e minha pátria. Sou um homem da minha rua. Todo o meu teatro é rigorosamente profético. Tem tudo o que se faria depois, no teatro e no cinema. E numa época, né? Vou considerar que... Muitas minhas confissões são lidas pelo Brasil inteiro. Muitos jornais publicam, mas são raros os que pagam. São as crônicas mais saqueadas do Brasil. Um dos motivos pelos quais eu organizei esse livro é que muita gente cita Nelson Rodrigues, mas pouca gente lê. Isso eu acho quase um crime de lesa pátria no Brasil. Eu, quando fui à Espanha pela primeira vez, quando eu cheguei em Toledo, eu fiquei chocada, porque eu imaginava, para mim, aquele grau de preservação do passado histórico não existia. Para mim, aquilo era invenção de Hollywood. Era assim, cidade cenográfica de Alcide.
eu não podia imaginar, na minha cabeça de brasileira, que algum país do mundo preservasse de tal forma a sua história arquitetônica. Eu não podia imaginar isso. Um país que passou por 700 anos de dominação e, nesses 700 anos, sofreu guerra de reconquista, sofreu 2 guerras mundiais, uma guerra civil que matou 3 milhões de espanhóis, e a Espanha, as cidades estão restauradas e intactas. Quando eu fui à Inglaterra, eu fiquei impressionada como é que a Inglaterra, eu já sabia disso, porque inclusive tem alguns dos meus livros são adaptações de Shakespeare. Mas eu fiquei impressionada como é que a Inglaterra preserva Shakespeare. Então, o motivo pelo qual, o principal que eu escrevi Nelson Rodrigues por ele mesmo, é que eu fico chocada como é que as pessoas não leem Nelson Rodrigues. As pessoas citam Nelson Rodrigues em qualquer mesa de bar. Sem saber. E as pessoas não leem Nelson Rodrigues, não leem as peças. Aí você diz assim, não, as peças é porque são difíceis. Mais ou menos, né? Algumas são mais difíceis. Eu acho que o diálogo que ele utiliza nas peças não são difíceis. Não são simples. difíceis, Agora, as crônicas, as frases, sabe? Então, todo mundo continua saqueando o Nelson Rodrigues. E não paga, né? Quer dizer, não paga, não leva para casa. Porque quando você não compra o livro, você não leva o autor para casa. Você só leva o autor para casa para você citar, ler sempre. Qualquer livro, qualquer página que eu abro desse livro aqui, eu aprendo alguma coisa sobre a história do meu país, sobre mim mesma. Eu abri na página 89, ele diz assim: com a censura da peça Toda Nudez Será Castigada, eu me senti mais só do que um orador de comício do 1º de maio no campo de São Cristóvão, porque ninguém ficou do lado dele quando a peça foi censurada. E as frases que a Sônia citou são de uma atualidade, né, gente? Assim como as obras para teatro dele, a Sônia citou Vestido de Noiva. Vestido de Noiva tem uma atualidade não somente no que é dito da peça, mas sobretudo na estrutura dramática, né? Uma peça que é realizada em 3 planos, e não só o Vestido de Noiva, né, Sônia? A gente pode citar a Doroteia, que é de uma atualidade fantástica, a própria Valsa número 6, que a gente estava conversando. E do ponto de vista de temática, né? Quer dizer, o racismo está no Anjo Negro, que é de 48, é um espanto aquilo. É um espanto, como é que ele As questões homofóbicas também. A questão da homofobia, né, em Beijo no Asfalto. E abri aqui em outra página, a nossa opção, repito, é entre a angústia e a gangrena. Ou o sujeito se angustia ou apodrece. Quer dizer, tudo é na veia, né? Tudo é... Ele diz aqui que o adultério é a vingança da mulher contra o cretino fundamental. Quer dizer, como é que alguém pode chamar um homem que diz uma coisa dessa de machista, não é? Não é estranho? Exatamente. Chamar de machista um homem que responsabiliza os cretinos fundamentais pelo adultério feminino, né? Então, esse foi o motivo pelo qual eu escrevi Nelson Rodrigues por ele mesmo. Eu queria comentar um pouco esse livro aqui, que é um livro que eu estou trazendo para Foz do Iguaçu. Só o Rio de Janeiro conhece esse livro por enquanto, que eu lancei semana passada no Rio de Janeiro, que se chama Fronteiras. É um livro que se passa em 3 países, em 3 cidades diferentes. Escolheu o lugar ideal, né? Aqui em Foz. Fronteiras. Argentina, Paraguai. É verdade, né? Foz é uma cidade de fronteira, né? Tripla fronteira. Então, é isso. Esse livro
É um livro que, de certa forma, é uma questão que tem sido, assim, uma marca no karma dos Rodrigues, né? Que de 3 gerações, a gente... É uma família que sempre se atreveu muito, e sempre que você se atreve muito, você apanha muito, né? Se você ficar quieto, você não apanha. Se você se atreve, as chances de você apanhar são grandes. Eu não estou justificando com isso quem bate, ou quem já bateu nos Rodrigues, mas... E também os Rodrigues também bateram, né? Quantas pessoas ficaram profundamente ofendidas e magoadas e tal com as coisas que meu pai escrevia, que meu avô escrevia. Algumas pessoas ficam magoadas. Eu tenho um site, soniarodrigues.com.br, um site muito michuruca, porque eu não me dedico a melhorá-lo e tal, eu sou meio irresponsável, assim, meio ocupada demais para cuidar do meu site, mas tem um blog ali que eu escrevo sempre no blog. De vez em quando as pessoas se magoam, se ofendem, vestem a carapuça e tal, isso acontece. E é engraçado para um escritor de ficção que nem eu, porque às vezes eu pego as pessoas mesmo, quando elas me aborrecem muito, eu pego algumas características e acabo que coloco nos meus personagens. E é engraçado o seguinte, ninguém se reconhece. Ninguém se reconhece, é impressionante. Os defeitos, ninguém se... Ou não quer, né? Não, ninguém se reconhece, é impressionante. Ninguém se reconhece. Agora, os meus heróis, todo mundo diz, eu encontro as pessoas dizem, olha, você contou a minha história, Sônia, exatamente aquilo que eu vivi. É impressionante, né? É interessante isso. Mas, porque, na verdade, os personagens não são pessoas reais, né? São... Então, esse livro Fronteiras é um livro que eu custei muito a escrever, porque eu sempre quis escrever, há muitos anos eu quero escrever uma história sobre crianças que se criam sozinhas, que têm que cuidar delas mesmas. E é uma coisa interessante, isso tem muito a ver com a realidade do Rio de Janeiro, não sei aqui em Foz do Iguaçu, é que no Rio de Janeiro tem muita criança na rua. Nas cidades que eu visitei para escrever esse livro, que foram Dublin, Los Angeles, Santa Bárbara, na Califórnia, passei por Londres, né, a caminho de Dublin, e Boston. São essas cidades citadas no livro. Eu não vi uma criança na rua pedindo esmola, uma. Porque é proibido fazer isso, é ilegal. Isso era possível no século XIX. Conforme essas cidades foram se tornando mais... Né, foi avançando o capitalismo e tal, o capitalismo foi se regulando, né? No século XVIII... Criando regras, né? Criando regras. No século XVIII, XIX, se usava criança de 5 anos como limpadora de chaminé em Londres. E trabalhavam 15 horas por dia. A minha avó espanhola, mãe da minha mãe, foi para a fábrica com 12 anos, ela e as irmãs, e trabalhavam 14 horas por dia. A caçula, que era a única que ficava em casa, foi para a fábrica com 10. Tiveram que botar num estradinho para ela bater tear. O dia inteiro batendo tear. Uma criança de 10 anos, uma criança de 12, 14, 16. Isso era no início do século XX, né, quando a família da minha mãe chegou das Ilhas Canárias. Mas isso no Rio de Janeiro é hoje. Então, existe essas crianças se criando sozinhas no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu fui visitar os lugares, eu não tinha a história toda na cabeça, mas fui visitar o Educandário Santos Dumont, que é o lugar onde ficam as meninas infratoras no Rio. E tem poucas meninas. A última vez que eu estive lá, tinha 50 meninas, tem vaga para 50, 60.
elas vão para a audiência e saem depois. Primeiro, as mulheres vão menos para o crime do que os homens. A população carcerária masculina é muito maior. É muito maior. Sim, sim, com certeza. Agora, eu não sei, me parece que isso tem dois motivos. Primeiro, o mundo é muito mais cruel com os homens do que com as mulheres. Homem escreveu, não leu, cana, na hora. A quantidade de crianças, homens, jovens mortos nesse país é um espanto. Não tem perrépes, é qualquer coisa, cadeia. Isso é uma questão. A segunda questão é que as mulheres, por motivos hormonais, sociais, culturais, as mulheres têm mais alternativas de submissão. Né? Ninguém vai colocar como empregado doméstico, mão de obra semi-escrava, um menino de 12, 13 anos, mas se coloca as mulheres. Então, quando as mulheres vão ser empregadas domésticas aos 12, 13 anos, ou vão se vender sexualmente, né? Eu li no outro dia uma prostituta francesa que defende o direito à prostituição. Alguém perguntou, mas é prostituição infantil? Ela disse, olha, não existe prostituição infantil. O que existe é exploração sexual de crianças. Nenhuma prostituta aceita essa expressão, prostituição infantil. Então, as mulheres também têm a opção, para não matar, não roubar, de serem exploradas sexualmente. Os homens têm menos, né? Existe, mas é uma quantidade menor. Eles, em geral, vão para o crime violento. Então, são 50 meninas. É muito fácil resolver o problema de 50 meninas, não é? Mas ninguém resolve. E quando eu fui pela primeira vez no Educandário Santos Dumont, eu fiquei chocada, porque era uma masmorra. Era uma masmorra medieval, era uma coisa. Aliás, diga-se de passagem... O tratamento deve ser igual também. Né? Não, uma coisa terrível. Diga-se de passagem que pode-se falar tudo que se quiser falar mal do governador Sérgio Cabral, que não sou, inclusive, simpatizante, nada disso. Agora, ele tem uma qualidade que tem que se reconhecer. A mulher dele, que eu também não conheço, a Adriana Anselmo, ela fez uma reforma naquela masmorra que é um espanto. Ela transformou a masmorra num lugar que não é masmorra. É claro que é um sistema de cadeia, né? Não existe socialização, existe cadeia e é muito triste a situação. Mas ela fez isso de bom e eu acho que é importante reconhecer. Mas, então, eu escutei histórias terríveis no Educandário Santos Dumont. E aí eu pude colocar essas histórias, que elas são muito impressionantes mesmo, mas colocar do jeito que um escritor coloca, rapidamente, porque não é a história principal, que é o que eu gosto de escrever hoje para a televisão. O meu pai dizia que ele achava escrever para a televisão afrodisíaco. Ele diz, imagina se escrever para 750 mil pessoas. Hoje em dia, você escreve para a televisão para milhões de pessoas. Ele ia adorar estar vivo para escrever séries, por exemplo. E faria, né? Porque ele transitava por todos os gêneros. Então, esse livro Fronteiras tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o meu espanto. Eu levei anos para conseguir escrever esse livro, escrevi vários outros durante esse período, fiz várias adaptações, adaptei livros difíceis, adaptei Rei Lear, que é um livro que mexe muito, uma peça que mexe muito comigo. Adaptei Antígona, também, que é uma peça que mexe muito comigo, porque tudo são questões familiares. Você adaptou para a televisão? Adaptei para a prosa. Ah, sim. Para a prosa. Mas eu fui fazendo esses livros e escrevendo os meus romances, né? Escrevi A Rainha que Atravessou o Tempo,
que é um romance que demandou bastante pesquisa. Escrevi Estrangeira, eu escrevi vários romances e várias adaptações e tal, enquanto esse livro Fronteiras ia mexendo na minha cabeça, essa questão do abandono. E só para encerrar, que eu gostaria de ouvir vocês também, aconteceu comigo uma coisa interessante em relação a esse livro Fronteiras. Eu sempre tive muito medo de mar, desde pequena. E é engraçado porque os Rodrigues têm uma tara com o mar. As gerações, o meu pai, inclusive, escreveu sobre isso, que eles podiam alugar uma casinha no Meier, em Padre Miguel, em qualquer subúrbio, mas não, eles morriam de fome, depois que meu avô morreu e o Jornal da Família foi empastelado, eles morriam de fome, mas em frente ao mar de Copacabana. Tinha que ter um mar. E no centenário, eu e minha irmã fomos para Fliporto, que foi em homenagem ao meu pai, e nós fomos a Olinda. E quando nós chegamos assim, do alto de Olinda, a gente olhou o mar de Olinda, a gente disse, está explicado, a tara. Então, eu sempre tive medo do mar. Eu sempre tive assim, o mar, Sônia, mar, longe. Mesmo vivendo no Rio. Mesmo vivendo no Rio. Eu preciso saber que o mar está perto de mim. Eu moro a 6 quadras da praia. Vou pouco à praia e tal. E quando eu vou à praia, eu vou para olhar o mar e tomar sol. Eu não vou para entrar no mar. Entro, molho os pés e tal e saio. E aí, um dia desses, eu fui fazer uma aula experimental de yoga, que o pessoal chama hoje, né? E a professora, no folhetinho, dizia que ela fazia leitura de aura. Aí eu sou muito curiosa, falei, vou lá. Marquei a hora, fui, a moça senta numa cadeira, fecha os olhos e fala durante 1 hora, contada no relógio, todas as histórias que ela está lendo na sua aura. Eu não falei nada. A mulher nunca me viu mais gorda. Não sabia quem eu sou, sabia só que meu nome é Sônia. E aí ela contou várias histórias significativas para mim e tal, muito significativas, relacionadas com meu pai, relacionadas com a minha mãe. E lá pelas tantas ela disse assim, olha, tem uma lembrança sua de vidas passadas, que é uma lembrança muito forte. Isso para quem acredita em vidas passadas, vocês sabem que os Rodrigues acreditam em fantasmas e tal, tem isso inclusive na obra do meu pai, né? E aí ela disse assim, tem uma imagem de vidas passadas, que eu não sei se é com você ou com quem que é, mas é de uma criança se afogando. E a criança está se afogando e ninguém percebe que ela está se afogando porque os adultos estão se divertindo em algum lugar, numa festa. Era uma coisa assim de séculos passados. Os adultos estão se divertindo, bebendo e tal, numa praia, num lugar, e as outras crianças, quando veem que essa criança está se afogando, tentam ajudar, mas é tarde demais. E é engraçado porque essas crianças são todo mundo pobre ali. Essas crianças se criam sozinhas. Quer dizer, eu estava escrevendo um livro sobre crianças que se criam sozinhas, me referindo às pessoas que acabam no educandário Santos Dumont, ou no Padre Severino, que eu não tenho homens no Padre Severino, é só história de meninas aqui, só desse educandário Santos Dumont, que é de passagem. Mas eu estava escrevendo há anos na minha cabeça uma história de crianças que se criam sozinhas e, por coincidência, teve essa história de fantasmas que eu queria partilhar com vocês. Mas é isso, agora eu queria ouvir vocês. Antes da gente encerrar, Sônia, que você falasse não, eu quero que eles falem, não vai embora. Antes da gente abrir para a plateia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Almanac da Rede. Almanac da Rede é www.almanacdarrede.com.br, é uma plataforma digital de escrita criativa.
pela qual já passaram 15 mil jovens, a maioria de escola pública. Eu transformei a minha tese de doutorado num jogo chamado Autoria, que a minha tese de doutorado foi sobre um jogo narrativo norte-americano chamado RPG. Então, eu criei um storytelling chamado o role-playing game, que eu estudei, é um jogo de representação. Eu criei um jogo de criar, eu transformei minha tese num jogo de criar história chamado Autoria, e depois eu criei vários jogos de escrita e coloquei nessa plataforma Almanac da Rede, que durante 2 anos teve um convênio com a Secretaria de Educação e depois com a Secretaria de Cultura. E é isso, é uma plataforma que hoje ela é grátis, que os alunos entram e aprendem a escrever jogando, é uma coisa lúdica e tal. É um incentivo à escrita e à leitura de enunciado. É um projeto que eu tenho orgulho. Eu acho que nem todo mundo aprende a escrever sozinho, né? Então, a gente não pode esperar a genialidade. E eu acho bom a gente dar uma contribuição, a gente que escreve, dar uma contribuição também às crianças que se criam sozinhas, né? Porque eu acho que, infelizmente, nós temos milhões de jovens nesse país se criando sozinhos. É muito triste. Bom, gente, a gente vai abrir um espaço para conversa, para questões de vocês, né? Lembrando que a gente tem um limite de tempo. Eu não sei se corre o microfone, é isso? Tá. A gente tem um limite de tempo e eu gostaria de autografar meus livros para vocês também. Olha aí. Alô. Opa. Boa noite, professor. Boa noite, Sônia. Boa noite. Eu vi no início que você falou que o Nelson Rodrigues era um dos maiores dramaturgos do Brasil. Eu acho que o Nelson Rodrigues é um dos maiores dramaturgos do mundo. Ele está na lista, se não dos 10 primeiros, comparável a Shakespeare, Molière, Pirandello, os americanos, enfim. Primeira vez que eu assisti Nelson Rodrigues, aliás, primeira vez que eu não assisti Nelson Rodrigues, falei para um amigo meu que tem 25 anos mais do que eu, tinha uns 24 anos, eu falei para ele, ele é diretor de teatro, eu falei, Fernando, eu nunca assisti Nelson Rodrigues. Aí ele falou para mim, Antônio, eu te invejo, porque você vai ter um impacto tão grande, o mesmo impacto que eu tive. E quando você tiver esse impacto, esse prazer tão grande de assistir a peça, você vai entender aquilo que eu estou falando para você. Em seguida, eu fui assistir, falando em essa fixação do mar, né? Eu fui assistir com 23 anos, eu estava em Recife e assisti A Senhora dos Afogados, com um diretor pernambucano, esqueci o sobrenome, mas o primeiro nome é Antônio, sabe? Inclusive é meu nome. E realmente foi esse impacto, né? E depois, não sei, perdi a conta de quantas peças eu já assisti de Nelson Rodrigues, né? Entendo até a dificuldade da leitura, porque teatro não se lê, né? Se interpreta, né? Essa versão para a prosa, né, do seu trabalho é admirável, sabe? Eu acredito que seja um trabalho muito intenso, né? Talvez tanto quanto um tradutor, ou até mais do que um tradutor. Parabéns, inclusive, por essa obra. Uma pergunta agora, desculpe, só queria realmente exteriorizar a emoção de estar na frente da Sônia, né, falando sobre o Nelson Rodrigues. Qual é a sua opinião sobre a biografia escrita pelo Rui Castro, né? Essa é uma das perguntas que eu queria fazer. E se já fizeram alguma peça de teatro no formato de monólogo sobre o próprio Nelson Rodrigues. E se já fizeram isso, ou se você já pensou em fazer isso, e se alguém fizesse esse monólogo sobre o Nelson Rodrigues, qual seria um ator que você acha representaria bem? Excelente pergunta. Qual é o seu nome? Antônio. Excelente pergunta. A Fernanda Montenegro,
esse livro, o Nelson Rodrigues para ele mesmo, teve uma aceitação muito boa da crítica. O Estadão deu uma página, a Veja fez, eu não me lembro o nome do jornalista, fez um artigo comovente, chamado A Falta que Nelson por ele mesmo nos faz. Comovente o artigo da Veja. A página de cultura da Veja é uma boa página de cultura. Então, a Fernanda Montenegro leu a matéria do Estadão e mandou comprar o livro. Ela leu o livro, passou uns dias, me liga a produtora da Fernanda e diz, olha, Sônia, a Fernanda leu o seu livro, mandou comprar seu livro, viu no Estadão e tal, e ela disse que ela me contou que ela ria e chorava, porque é impressionante, é como se seu pai estivesse ali no livro. E ela queria tomar um chá com você, conversar com você e tal, sobre a possibilidade de montar. Então, a Fernanda me pediu os direitos para fazer uma dramaturgia desse livro. E aí ela fez e chamou o Otávio Augusto para fazer Nelson Rodrigues. E o Otávio Augusto ensaiou durante um ano, recebeu para ensaiar e tal, e não fez a peça. E aí o Gregório do Vivier se ofereceu para fazer Nelson Rodrigues. E a Fernanda ensaiou o Gregório do Vivier na casa dela, e o Gregório do Vivier não fez. Marcou uns compromissos, uma leitura de jovens autores paulistas, numas boates em São Paulo, para os dias que a Fernanda Montenegro tinha agendado para fazer Nelson Rodrigues por ele mesmo nas lonas culturais no Rio de Janeiro. São 5 lonas. E aí a Fernanda Montenegro fez. Ela fez Nelson Rodrigues. Gente, olha, foi de arrepiar. Foi de arrepiar. Primeiro, porque se levou Nelson Rodrigues por ele mesmo para a lona Fernando Torres, em Madureira. O impacto. As pessoas, lotado, pessoas riam, as pessoas ficavam comovidas, as pessoas aplaudiram de pé no final. Se levou Nelson Rodrigues por ele mesmo, Fernanda fazendo Nelson Rodrigues. Se levou para... Eu assisti 4. Se levou para o Complexo do Alemão. No dia que foi para o Complexo do Alemão, tinha tido um tiroteio de manhã. A peça foi no final da tarde. Um impacto. Se levou para o Chapadão, um lugar perigosíssimo, onde mataram esse jovem traficante, aí, o Playboy, no outro dia. Um impacto também. Guaratiba, Cantagalo e Pavãozinho. Saiu do Rio, não? Não, não saiu do Rio, porque em seguida a Fernanda começou essa novela, né, Babilônia. E eu falei para a Fernanda, você pode levar para qualquer teatro, porque ela queria que fosse feito por um ator. E foi investido nesses 2 atores, só que eles recuaram. A responsabilidade é grande, né? Mas ator nem sempre, sabe? Enfim, nem sempre assume, né? Né? Então, Nelson Rodrigues, por ele mesmo, tem um primeiro tratamento de monólogo feito pela Fernanda, primeira dramaturgia dela e primeira direção dela. Foi uma homenagem que ela fez a meu pai, belíssima. Ela foi uma musa para o meu pai, né? E meu pai fez 3 peças para ela só ensinou uma, que foi Beijo no Asfalto. E eu acho que foi uma bela retribuição que ela... E, de novo, a história dos fantasmas, né? A Fernanda disse para mim, Sônia, disse para a Carmen, essa moça, porque ela não me conhecia pessoalmente antes, ela disse, essa moça, ela só pode ter feito esse livro com o Nelson do lado, porque para ela conseguir juntar
o Nelson desse jeito, ele tinha que estar ali do lado, dizendo, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Enfim, mas essa é uma resposta. A outra pergunta sobre a biografia do Rui Castro é o seguinte: eu fiquei muito feliz de escrever de organizar esse livro, porque a biografia do Rui Castro é uma versão que algumas pessoas que conviveram com meu pai têm sobre quem foi Nelson Rodrigues. Então, é uma versão. É uma versão que tem algumas inverdades problemáticas. Eu nunca questionei judicialmente a biografia do Rui Castro, porque primeiro que eu sou contra a censura, então eu não entraria na justiça para tirar a biografia de circulação. Eu sou contra a censura das biografias, inclusive, vou anunciar para vocês em primeira mão isso, um dos meus projetos que eu venho pesquisando, namorando e tal, é fazer uma biografia do Rui Castro. Olha. Eu adoraria fazer uma biografia do Rui Castro, tem até título, Como se fosse verdade. Eu adoraria fazer essa biografia. Agora, então eu não entrei na justiça contra o Rui Castro, que as filhas do Garrincha entraram, e entraram corretamente. Eu acho que elas tinham que ter entrado. A única coisa que eu assim acho que elas deviam ter entrado na justiça para defender a imagem delas, porque o Rui Castro foi muito cruel, ele sempre escolhe um ponto de vista e tal, foi muito cruel com as meninas, mas paciência. Elas entraram na justiça, ganharam $2 milhões, que a editora foi obrigada a pagar corretamente. No outro dia o Chico Buarque deu uma declaração, os jornais, as filhas do Garrincha ganharam $2 milhões e foi justo, bem feito. É isso, que as pessoas não deviam mentir sobre a vida dos outros. Mas eu acho que a justiça é cara, lenta, imprevisível, e eu confio muito na justiça divina. Então, eu não gastei meu tempo com a biografia. Mas é uma biografia que tem problemas sérios, de inverdade, que várias pessoas ficaram muito chateadas, minhas tias, irmãs do meu pai ficaram muito chateadas, mas paciência, né? Fazer o quê? É isso. É o seguinte, eu li, né, eu tive a sorte de conseguir uma coleção que tinha as peças e contos e crônicas do Nelson Rodrigues. E eu me lembro que, desde aquela época, para mim ele é um grande mistério, né, porque ele tem aquela linguagem contundente e toca temas assim terríveis, como adultério, adultério é pouco, incesto mesmo, e coisas assim. Aí ele me lembrou Machado de Assis, que tinha no adultério um tema recorrente principal, que era para denunciar o gênero humano, porque Machado de Assis era uma pessoa extremamente pessimista, né? E ele era realmente a imagem. Aí eu pensei, será que o Nelson Rodrigues também é pessimista? Mas, por outro lado, agora você me diz uma coisa que me emocionou profundamente, que ele pôs seu nome de Sônia em homenagem à personagem Sônia de Dostoiévski. Então, é para repensar tudo. Ele tinha uma visão até mística e otimista da humanidade, de redenção. Aqui ele diz que não. Ele diz que ele é um pessimista e que ele aprendeu a ser pessimista em Campo de Jordão, onde ele teve internado várias vezes por tuberculose, né, antes da invenção da penicilina, porque ele descobriu que todo otimista morria. Então, ele aprendeu a ser pessimista. Eu acho que ele era pessimista, sabia? Eu acho que ele era pessimista. Eu acho que ele não tinha muita esperança em relação... Eu acho que ele não tinha muita esperança em relação ao ser humano. Por um lado, eu acho que ele não tinha muita esperança. Por outro lado, eu acho que ele tinha uma sede de viver, ele tinha uma força de vida
que não é pessimista, entendeu? Então, ele escrevia tragédia, mas ele escrevia folhetins com final feliz também, né? Ele conseguia, sabe, transitar pelos vários gêneros. Então, isso eu acho otimista, é uma contradição, né? Mas ele se diz pessimista, desencantado e tal. E se você me permite, o pessimismo sempre beira a apatia, né? E o Nelson não tinha isso. Não, ele não tinha apatia. E ele tinha um vínculo com o ser humano, especialmente com as mulheres, né? Ele tinha um vínculo muito forte, ele tinha uma lucidez. Ele tem uma coisa, ele escrevendo como mulher, como Mirna, em 37 anos. Uma mulher escreveu para Mirna, dizendo o seguinte: Mirna, eu não sei o que eu faço, porque eu adoro meu noivo, mas quando ele está perto de mim, ele me dá uma irritação, eu acho ele chatíssimo. Aí Mirna responde: fulana, não fique assim, não é só você, outras mulheres sentem o mesmo. Porque quais são as chances de uma mulher achar um homem realmente interessante? Mínimas. Às vezes uma mulher leva 15 encarnações para achar um homem realmente interessante, um grande amor. Então, o que as mulheres fazem? As mulheres inventam os homens. E aí, quando aquele homem inventado chega perto, a mulher vê que o homem não é do jeito que ela inventou, aí ela acha chato. Então, não se preocupe que, além de você, outras mulheres fazem o mesmo. Quer dizer, você pode dizer assim, é pessimista, mas é engraçado, né? E, de certa forma, é otimista também, porque diz, olha, a nossa tendência é o que o Cazuza falou, exagerado. Eu adoro um amor inventado. Só que ele falou isso muito antes. A gente inventa o amor, né? Aí, quando a gente vê de muito perto a pessoa, a gente percebe que a pessoa não é aquela maravilha que a gente inventou, né? Então, isso aí eu acho que não é pessimista. Essa necessidade de contato, essa necessidade do público, eu acho que você tem razão, não é pessimista.